Fala, Olá. pessoal, bem-vindos a mais um Que Mais Podcast. Sejam todos bem-vindos. Flores. Tudo bem, Fafá? Como é que foi a sua semana? Tudo incrível, muito trabalho. Muita coisa, né? No contato para receber vários convidados. Olha, o Fafá tá preparando uma agenda aqui pra gente no Que Mais Podcast. Olha, uma agenda maravilhosa. E já vou deixar uma dica pra você. Se inscrever no nosso canal e clicar ali no sininho no YouTube, Que Mais Podcast, e no canal da Jovem Pan Entretenimento. Assim você fica por dentro de todos os convidados babadeiros que sentam aqui nessa mesa com a gente pro Que Mais Podcast, né, Fafá? E todo sábado, 11h30 da noite, o Sabadão é com a gente agora. Vocês estão ligadinhos, né? É, nada de altas horas, né? Não, altas horas é aqui com a gente. Nosso concorrente, altas horas, não tá legal. Vem assistir o Que Mais Podcast. E que prazer receber a convidada que tá aqui hoje no Que Mais, que a gente tá tentando há um tempo e que bom que deu certo, porque era alguém que a gente queria há muito tempo aqui e a gente é muito fã e vai conversar sobre vários temas aqui. Com muito carinho, Luísa Mel. Bem-vinda. Oi, gente, muito obrigada. Hoje deu certo, né? Deu a gente certo. se atrapalhou, aconteceram algumas coisas, mas hoje deu certo. Não, e o pior é que eu tava até sendo chato com você, porque você é alguém que a gente queria muito aqui. Obrigada. De verdade. A gente te acompanha toda a sua causa. Sua causa. A relevância que você traz e a luz que você joga de fato para esse assunto, que é uma das poucas que joga luz nesse assunto mesmo, e que a gente queria abordar esse tema aqui com você. Obrigado. Obrigada eu. Vamos começar por esse assunto que a gente estava falando, que é essa sua principal causa hoje em dia, desses desafios, a gente pode chamar assim, desses desafios que estão rolando entre os jovens na internet, né? Entre os jovens na internet, de lives e sacrifícios ao vivo. O que está acontecendo? Olha, eu acho que nesses 24 anos eu nunca vi nada parecido. Olha que eu já vi coisa difícil, coisa horrível, maus tratos, crueldade, mas isso é o zoosadismo, né? Que é se divertir, fazer show com maus tratos, com a dor dos animais e das pessoas, porque na verdade começam com os animais, né? Que eles matam, que eles põe no liquidificador, crucifica, mas assim, para milhares de outros jovens e crianças que estão assistindo ao vivo, principalmente no Discord, que é uma rede social. E aí também eles fazem, normalmente a pessoa vira meio uma escrava, ou quem mandou uma foto, eles começam a fazer uma tortura psicológica chantagem mesmo. Ali, né? Um jogo de chantagem. Isso, e aí as crianças se cortam inteira a perna, algumas crianças se suicidaram já ao vivo. Então, assim, é um dos assuntos mais terríveis, não só em relação aos animais, como em relação às crianças e adolescentes. Eu confesso para vocês que eu tô muito abalada com tudo isso. Caramba, porque, de alguma maneira, eu tenho que assistir para entender, claro, para encontrar uma saída. E é um assunto difícil, porque ele é muito pesado. Então, as pessoas, né, não querem ver, mas está acontecendo. Às vezes, no quarto ao lado, o pai e a mãe não têm ideia que isso está acontecendo. Isso é muito grave. Pais e mães, não deixem os seus filhos, pré-adolescente, criança, com o celular à noite. Não é para deixar nas madrugadas e que acontecem essas atrocidades. E isso acontece muito no Brasil? No Brasil. É no Brasil mesmo. Eu tô te falando, é no Brasil. Eu tô em contato muito próximo da delegada Alice, que é aqui de São Paulo. Todas as noites, cerca de 15 animais. Então, ela faz, porque o Discord não faz esse trabalho, né? Dane-se, eles inclusive querem monetizar. A rede social lava as mãos, né? E aí a polícia é uma delegada maravilhosa, que realmente é muito pesado. Então, ela mesma fica transtornada e ela fica ali à noite, que ela fala assim, mas cada vida que eu salvo, né? Porque literalmente é salvar vidas. Ela fala que liga pra mãe e fala, olha, sua filha vai se matar agora no quarto, corre. E a mãe não acredita, né? E ela começa a descrever a filha, o quarto, e a mãe sai correndo e muitas vezes, graças a Deus, consegue principalmente chegar e salvar a vítima, mas a gente não consegue punir a maior parte desses agressores, desses torturadores, Gente, é inacreditável e pior,
as crianças vão ficando dessensibilizadas. Então é uma fábrica de psicopatas. E assim, é comprovado hoje, em todos os estudos, que a pessoa que é capaz de fazer atrocidades com animais não demora muito tempo para ela fazer com pessoas, com outro vulnerável, né? Então uma criança, um idoso, depois uma mulher, né? Ele vai aumentando o seu poder, né? E o seu prazer também, né? Porque eu entendo que aí também tem É tão difícil pra gente entender isso, né? Mas infelizmente está acontecendo todas as noites. Não é um caso isolado, né? Eu coloquei ontem do liquidificador, que foi semana passada. Infeliz, a gente falou tanto do cão-orelha, né? O país parou por causa do cão-orelha. Eu tô tentando falar para as pessoas que 15 orelhas são assassinados todas as noites com maior requinte de crueldade por vários jovens, para outros jovens se divertirem. Isso numa transmissão ao vivo para milhares de pessoas nessa rede e muitas delas durante a noite, é isso? Todas elas são na madrugada e normalmente, essa do liquidificador tinha 1.200 crianças assistindo. Uma tortura assistindo ao vivo, e participando, né? Porque eles ficam falando, faz isso. Eles ficam ali eu não sei nem como. Pra gente é muito complicado, né? Por isso que eu acho que também tem um problema muito sério, porque os pais não entendem o quanto é perigoso. E é um vídeo de criança feito pra criança. Eles ficam lá, ligam a câmera, porque esse Discord, ele nasce no universo gamer, né? Porque ele faz de compartilhar a tela, então eles jogam e ficavam falando, começou com esse intuito, né? E aí, hoje em dia, eles compartilham tela de todos eles e a pessoa que tá sendo a escrava, tá lá, eu vi a menina se cortando, aí passa todo na parede, aí depois lambe. Mas é uma coisa assim, olha, que você fala, onde que esse mundo vai parar? E como a gente pode continuar assistindo tudo isso como sociedade, calados por conta de um problema nesse país que ninguém quer regulamentar redes sociais. Então não é censura, tem nada a ver com censura, né? Eu sou totalmente contra a censura, mas é realmente um problema da sociedade inteira, porque vocês conseguem imaginar porque está crescendo isso. Então, o que vão ser essas crianças? Outro dia eu tenho uma conhecida que ela trabalha na pasta de animal de uma cidade do interior, e aí chegou uma menina e falou que matou o coelho. Ela me contou hoje, ela falou, a criança de 6 anos matou o coelho, falou que o coelho mordeu. Ela me contando, eu fiquei horrorizada. Eu falei, tá bom, agora você me pedir serviço social para ir na casa, para ver se tá nesses grupos, porque faz muito sentido, pelo que você tá me contando. Ela já vai providenciar isso. As pessoas não estão sabendo do que está acontecendo. Aliás, a delegada falou, você que tem filho adolescente, olha os braços, olha as pernas, porque adolescente está usando muita pulseira e muitas vezes é para esconder os cortes. Que absurdo. É um nível de psicopatia tremendo, né? Então, a gente vive numa era muito doida, né? Então, as pessoas, tudo para engajar ou tudo para fazer parte, normalmente vem de uma pessoa que também, uma criança que está um pouco isolada, os pais ali não estão dando muita atenção, ali ela encontra um pertencimento, né? Grupo para fazer parte, né? Algo para ela participar. Atenção, né? Atenção, né? A gente tem que falar muito sobre isso, né? Porque eu sei que está todo mundo sobrecarregado, que é difícil ser mãe hoje em dia, que você trabalha, você tem... Mas é muito sério. Eu falo, você deixaria o seu filho sozinho na Praça da Sé 2 horas da manhã? Ele tem idade para isso? Não deixaria, mas você está deixando quando você deixa ele no celular. Eu acho que é esse o que as pessoas têm que entender mesmo e que ainda não entendem, principalmente uma geração ainda um pouco acima da nossa, né? Que ainda, ou mesmo a nossa, que não tem tanta informação desse horror, assim. Eu mesma mudei muito em relação ao meu filho. Ele estava muito viciado nesse negócio de iPad, de jogo, e minha vida estava um inferno. E aí eu tirei de vez lá em casa. Nossa, tá tão bom, as crianças agora eles voltam a ter criatividade. Aí eles fazem, sabe, cidades na casa. Eu adoro aquela bagunça. É muito melhor, assim. Quantos anos tem? Eu tenho 11. 11 anos. Aí que eu tenho meus enteados também. Que tirei todo mundo tirou. E pra eles foi muito, muito bom, assim. E a reação dele quando você tirou? Foi um escândalo, lógico, né? Foi um escândalo total. Assim, ele tem ainda na casa do pai, porque eu sou divorciada. Então, né, tem essa discrepância aí na educação. Mas ele vive comigo.
comigo, né? Então, realmente, a gente fez muita diferença. Porque, 1 hora por dia, 1h30 por dia, mas pelo menos ele só ficava esperando chegar este momento e também para tirar uma guerra, a Terceira Guerra Mundial, todos os dias na minha vida. E agora, como não tem, a gente... E aprende a fazer outras coisas. E claro, ficar entediado é bom, né? A gente não sabe mais o que é isso, mas para a criança é muito importante. Luísa, aonde entra então o seu trabalho sobre essa questão aí dos celulares, dessas lives que estão acontecendo durante a noite com as crianças? O que você está buscando fazer para tentar bater nisso de frente? Olha, primeiro eu comecei a postar sobre o assunto para informar as pessoas. Como eu te disse, é um post difícil. Sim. É um assunto complicado, né? Da pessoa querer ver. Por exemplo, normalmente eu posto os vídeos. Eu tenho uma situação, eu posto o vídeo, as pessoas se comovem e a gente gera um movimento. Mas isso é tão forte. É tão forte que eu não tenho condições de postar. Então eu vou encontrando, né, pego um pedaço, faço alguma simulação para tentar encontrar. Eu fui para Brasília na terça-feira, comecei a passar com os deputados para mostrar esses vídeos. Deve ser feita uma política pública quanto a isso. Sim, eu tô pedindo duas coisas. Estou pedindo uma CPMI, que é uma comissão mista de inquérito, para que a gente... Porque assim, eu ligo pro Discord para ele dar uma satisfação, a delegada liga, até a justiça e o Discord... Nada. Festa, porque ele não é obrigado. Mas na CPMI ele vai ser... Ai, desculpa. Ele vai ser obrigado. Vai ser obrigado. E eu acho que a gente tem que derrubar sigilo. A gente tem que fazer realmente... Claro. E uma coisa que o país inteiro assista, né? Eu acho que esse, para mim, é um caminho importante pra gente conseguir, de uma vez, passar uma lei que responsabilize, que faça eles terem algum filtro, né? Que a gente consiga ter algum controle sobre esse horror, né? Sobre o que está acontecendo. Então, eu estou batalhando, não é fácil. A gente ainda está no ano de eleição, né? Então, daqui a pouco eles já param de trabalhar para ficar fazendo campanha. Mas cada dia que eu não consigo uma vitória, são cerca de 15 animais assassinados da pior maneira possível. Coisas que eu nunca vi, que eu nem imaginei que, né, crianças e adolescentes serão capazes de tamanha atrocidade. Criança, né? A gente sempre tem essa coisa que criança... Você espera de um adulto, ainda vai não, né? É um absurdo. Mas você esperar isso de uma criança. Esse é muito duro, assim, né? Então, eu também tenho um projeto de educação. Eu acho que a gente tem que levar empatia, se ensina assim. Compaixão se desperta. Isso é muito importante. Não, tem que nascer. Não. Você tem que mostrar pro seu filho, olha, tem outro que sofre, tem outro que não tem. A criança, ela é meio egoísta no começo. Você tem que treinar esse olhar. Então, eu acho que isso tem que também levar pra escola, sabe? Claro. Entender que o animal sofre, né? Que ele é vulnerável, que a gente tem que proteger o mais fraco. Esses assuntos têm que estar na sala de aula, sim. Infelizmente, a gente está vivendo uma epidemia de crueldade. Então, eu acho que é sempre a educação que pode combater. Ô Luísa, eu te acompanho já faz tempo. Como é que começou essa sua paixão pelos animais? Desde criança? Qual que foi o start? Como é que foi? Na verdade, foi quando eu adotei meu primeiro cachorro. Eu já brinco que eu era velha já. Velha não, né? Eu tinha 17 anos, não tive na infância. Meus pais não queriam, porque tinham sofrido, o cachorro tinha morrido, estava todo mundo traumatizado. Mas a minha mãe leu uma reportagem na revista da Folha, na época. Nem sei se ainda tem revista da Folha, lembro que vinha no domingo. Falando que para crianças hiperativas ter um animal era muito importante. A minha irmã era. Naquela época a gente nem tinha esses remédios, né? E hoje em dia a gente já enfia remédio, né? E aí a gente foi em São Bernardo adotar. Só que a gente adotou e a cachorra já veio muito doente. Já veio com parvovirose. E aí fui já no veterinário, ia se passar dessa noite, sabe? Foi tudo muito... já veio tudo foi tão intenso. E eu já fiquei a noite inteira cuidando daquele serzinho e ela sobreviveu. Pouco tempo depois, a minha avó morreu atropelada. Minha avó, que era a Luísa, né? Eu sou Marina, na verdade, de batismo. E foi muito duro, foi uma coisa assim, perder alguém é muito difícil, mas perder alguém de repente é trágico, né? Porque você não se acostuma, você não tem tempo de se despedir, é tudo muito complexo. Eu era uma adolescente ainda, vocês podem imaginar que eu estava mais preocupada com outras coisas do que a minha avó, que sempre foi uma grande paixão. E meu pai ficou muito mal. E ele escreveu um programa de televisão
baseado no que ele estava vivendo, né? Que ele tinha que sair para passear com a cachorra tinha virado a grande companheira. E foi um momento, assim, da sociedade que o cachorro também mudou de status, né? Há 24 anos, chamar cachorro de filho era estranho. As pessoas, né? Hoje em dia tá normal, todo mundo é da causa animal, todo mundo gosta. Mas quando eu comecei a falar sobre o assunto, ainda causava estranho, porque ele saiu do quintal e veio pra dentro de casa. E aí ele muda, ele vira filho. Exatamente. Né? Ele não é mais o cachorro que fica lá no quintal. Mudou a nossa concepção, nossa consciência sobre eles. Ele passa a ser um morador de fato da casa. Exatamente. Com essa proximidade, você começa a perceber o quão igual eles são, né? Então meu pai escreveu o Latte Show. Meu pai sempre trabalhou em televisão. Eu apresentei na Rede TV, eles gostaram. Mas o programa, assim, eles gostaram porque acharam que ia faturar horrores, que era um assunto para faturar. Mas logo eu já fiz uma ONG no programa. Comecei a fazer resgate, comecei a descobrir esse universo que a gente nem imaginava. Eu nem tinha noção de tudo isso, né? Naquela época, os cachorros eram capturados pela carrocinha e eram sacrificados depois de 3 dias. E quando eu vi aquilo, quando eu fui fazer uma reportagem sobre aquilo, vi, sei lá, eram cerca de 300 cachorros todos os dias que eram assassinados. Sadios, sabe? E aí eles me olharam e meu Deus, eu não vou salvar vocês hoje, mas eu vou mudar isso daqui. Aí lá eu entendi que era uma missão, que era muito mais do que um programa de televisão. Mas consegui mudar essa lei em 2008 em São Paulo, 2021, mas quanto mais você vai se aprofundando na causa, mais aspectos você vai descobrindo de como os animais viraram os escravos, com a nossa relação é muito tóxica com os animais, que eu não falo só de pets, né? Assim, obviamente, meu trabalho direto hoje em dia é com cães e gatos, eu tenho um porco também, mas eu sou vegana, então o meu entendimento e as minhas lutas abrangem tudo, assim. Você viu que a gente preparou um camarim vegano pra você, Nossa, né? Eu não acreditei. Normalmente eu já nem olho, porque a gente nunca tem nada pra comer. Eu achei uma delícia aquele, acho que era morango. É um morango. Seco. Gente, muito bom. A gente faz pesquisa aqui, poxa. Eu adorei. A gente aqui, a gente vai a fundo mesmo. Foi incrível. Vamos receber uma vegana, a gente não pode, tem que ter um camarim vegano pra ela. Maravilhoso. E ainda perguntei, eu falei, gente, vegano toma café? Eu deixei café lá. Tomo, aliás, tomo muito café. Luísa, com todos esses anos, sendo um dos principais nomes, né? Você é um dos principais nomes de proteção animal. É o principal, né? Você já deve ter passado por muita situação difícil, né? De ver animais assim sofrendo. E até com os seres humanos, com proprietários que você viu que não cuidam ali bem dos seus animais, enfim. Quais situações te marcou mais em todos esses anos? Ai, que pergunta difícil. Vamos lá. Tiveram alguns resgates emblemáticos. Eu acho que o dos Beagles, não sei se vocês retornam. Eu lembro. Que foi de testes em animais. Então, me marcou muito, porque eles não eram mais cachorros. Eles não tinham um comportamento de cachorros. Eles acreditaram que eles eram uma cobaia, assim. Uma coisa muito, muito maluca. Porque eu já peguei muitos cachorros traumatizados, né? Eu pego muito. Meu trabalho também, grande parte é destraumatizar. A gente demora muito tempo. Eu falo, as feridas da alma demoram mais que as do corpo, né? Porque demora mais pra gente conseguir restabelecer a confiança, melhorar o comportamento. Mas aquilo eu nunca tinha visto, assim, eles não se mexiam, saíam umas lágrimas amarelas, que depois a gente fez o teste, era detergente. Meu Deus. Nossa. Então, eles demoraram muito tempo, eles ficaram na minha casa um tempo e eu não me conformava, sabe? Que eles eram Beagles. O Beagle é muito agitado, muito alegre, muito. Eles não eram aquilo, porque eles foram acostumados a viver, né? Depois de muito tempo, eles melhoraram, eles entenderam, mas era muito triste, assim, você vê isso, assim. Obviamente que tiveram outros casos, que é isso, quando o canil, eu acho que quando a gente vê isso, aqueles cachorros que vivem a vida inteira numa gaiola para procriar. Só para procriar, né? É tão injusto, é tão cruel. E normalmente quem financia isso são pessoas que gostam de animais, né? E a pessoa não consegue entender. Eu quero meu direito, mas
peraí, você gosta mesmo? Olha tudo que você está contribuindo, né? Ou mesmo os problemas de raças, que as pessoas também odeiam que eu fale isso, mas eu falo. Cruzamentos que não podem ser feitos muitas vezes. Gente, a gente tem raças que só por inseminação artificial, porque a natureza é perfeita. Então, quando começa a ficar impossível, né, eles nascem totalmente deformados. E a pessoa acha bonito um cachorro com o focinho cada vez mais achatado, só que ele não respira direito. É justo, é ético, isso é gostar. Então, eu acho que eu levanto questionamentos que as pessoas não gostam muito, porque é difícil, né, você olhar porque já é padrão, já é aceito na sociedade. É quando tem alguém que começa a falar, no começo é sempre rejeitado, sempre sou atacada, mas depois de um tempo, sempre eu consigo vitórias. Essa dos testes de animais, na época, nossa, foi um caos, né? Eu fui xingada e perseguida, e a imprensa, e todo dia que ia ser presa, que ia ser aquilo, que era mentira, que eles iam achar a cura do câncer, e eu fui provando que era tudo mentira. Mas depois eu até brinco, assim, teve não vou falar emissora, mas um jornal, né, de maior audiência na televisão, começou falando, né, que a gente era vândalo e não sei o quê, e 5 anos depois estava falando assim, desde esse resgate, os testes alternativos cresceram no Brasil, e eu, nossa, olha, 5 anos depois. Caramba. E agora a gente conseguiu o ano passado, de uma vez, proibir testes para cosméticos no Brasil, né? Então, pra você ver quanto tempo demora pra gente conseguir. Uma coisa óbvia, né? Exatamente, pra gente conseguir transformar. Então, é uma luta árdua. Ela foi ameaçada? Nossa, muitas vezes. Muitas vezes? Muitas. Teve uma vez que foi na carga viva, sabe o que é carga viva? Que eles mandam 15 mil bois num navio pro Oriente Médio. Tá. E é uma coisa horrorosa, porque você pode imaginar o que eles ficam fazendo de cocô em cima do outro. Tem espaço, né? Eles ficam ali dentro do pé, numa coisa assim. Nossa, é muito cruel, é muito... Um dia eu sempre tenho algumas coisas que eu falo daqui se tiver mundo ainda daqui 100 anos, vão olhar pra trás e falar assim, como a gente pode fazer isso? Né? Como a gente se envergonha de outras coisas hoje em dia. Espero também, né? Porque com essa juventude que tá mutilando no Discord, já nem sei o que pode acontecer. Mas aí eu fiquei muito tempo na Assembleia, porque a gente tava tentando proibir aqui no Porto de Santos, a gente conseguiu, de São Sebastião, que aí de São Sebastião a gente não conseguiu. Mas a gente fiquei lá semanas, e aí a mulher de um dos caras me ameaçou e falou que eu ia morrer. Eu fiz até um boletim de ocorrência, que aí eu descobri quem era, que ela era mulher do... E pra eles é muito dinheiro, né? Até porque são 2 ou 3 só que fazem, então... O pessoal de rodeio, o pessoal de vaquejada, nós da vaquejada foi feio, porque a gente... Teve uma audiência pública em Brasília e aí levaram 2 mil vaqueiros, aí teve patrocínio para levar e eu fui, nossa... E aí eu fui discursar, nossa, e era um caos, aquilo virou um caos, e na hora de sair, tipo, eu tive que ir com segurança, foi todo um auê mesmo. Então, as pessoas, é isso, porque os criadores, quando eu fiz um canil, eu aluguei mais um lugar, porque eu peguei 1.700 animais de uma vez. Eu aluguei mais 2 lugares, e aí aluguei um lugar para fazer meio que uma triagem, para ver qual que ia. Eles foram lá, colocaram fogo na porta. E o meu motorista tinha ido com o carro e eu tava no outro carro. Que sorte, eles foram lá, começaram a bater no carro. E aí ele ligou, não, vem pra cá. Então, porque quando você enfrenta um poder econômico... né? E às vezes tudo que a pessoa tem, né? E ela não entende, ela fala, não, mas é tudo o meu negócio, é o meu ganha-pão, né? É o meu negócio, sempre foi assim, e é difícil, né? Você conseguir transformar, mas não é impossível. A gente tem muitas histórias no mundo já de pessoas que trabalhavam explorando animais e depois mudam para queijos veganos ou leites vegetais. Então, eu sei que toda mudança ela é difícil, mas a gente está aqui para fazer um mundo melhor. E a gente está caminhando para um desastre ecológico. Nossa relação com a natureza, com os animais, com o planeta, está totalmente equivocada, né? A gente não está aprendendo, né? Só parece que... Tá piorando? Eu acho. Você acha que desde o começo do seu ativismo até agora, você acha que melhorou ou piorou? Olha, em relação a cães e gatos, sem dúvida nenhuma melhorou. Por mais que a gente
eu tô te falando, tô enfrentando agora esse horror de Discord, mas a nossa geração acima, eu acho que tem muito mais consciência, a gente tem a rede social, muito mais pessoas falando sobre isso, as pessoas ficam indignadas, as pessoas fazem denúncia, hoje em dia, a gente não tinha hospital público, né? Hoje em dia quase todas as cidades têm. A gente não tinha política pública, a castração não podia ser dinheiro público. A gente conseguiu passar a primeira vez no Temer, mas ainda não tinha verba, assim, cada governo a gente vai conseguindo um passinho. E o que não tinha também, essas grandes lojas direcionadas aos animais, não tinha também, né? Quando eu comecei tinha uma, que era ali na Marginal, mas acho que tinha 2 grandes. Hoje em dia tem em todo lugar, a gente tem uma consciência muito maior, as pessoas têm, tanto que a medicina veterinária evoluiu muito. Verdade. Né? Hoje tem quase tudo que tem para humano. Então eu vejo uma mudança muito grande em relação aos pets. Mas se a gente fala da parte ambiental, essa semana mesmo a gente viu eles tirando mais proteção ambiental. A gente tem essa guerra aí de um congresso que é anti-florestas, que é. Então, eu vou ser sincera, quando foi 2018 que veio aquele estudo da ONU falando assim, olha, vocês têm até 2030 para conseguir conter, né, os gases, para conseguir parar a destruição. Eu falei, nossa, o mundo vai despertar, a gente vai ter. Aí veio a pandemia, e naquele primeiro momento da pandemia teve uma emoção, assim, as pessoas, tanto que o veganismo cresceu muito, as pessoas pareciam ser melhores, assim, né, tava todo mundo meio emocionado, meio querendo ser mais solidário. Comoção. A gente teve esse momento. Eu falei, nossa, eu tive muita fé que essa década ia ser, mas eu acho que tudo piorou. Eu acho que as pessoas ficaram piores. Eu acho que a internet ficou pior. Eu acho que a raiva, o ódio, o negócio foi justamente o contrário do que eu estava imaginando. Eu acho que a gente está num momento muito difícil. Eu acho que mesmo as redes sociais, em 2019, 2020, tinha os haters, mas não era... Hoje em dia, não sei se mudou o algoritmo. Acho que tem essa coisa de vídeos muito curtos. E aí você tem que começar, e o que viraliza é raiva, é ódio. A gente tem os adolescentes aí perdidos, fazendo essas atrocidades com os animais. Eu tô um pouco desiludida, mas continuo na luta, porque enquanto a gente tá vivo, a gente tem que lutar. Ô Luísa, eu vejo muita coisa na rede social e me chama a atenção. Eu vi um vídeo do Álvaro, não sei se você conhece, o influenciador. Ele tava fazendo um vídeo com o cachorro dele. Acho que era até uma publi. Ele tava ensinando, brincando com o cachorro, ensinando, olha, você tem que fazer isso, você tá fazendo isso errado. Daí ele deu uma bronca no cachorro, ele... Não, pelo amor de Deus, Luísa Mel vai chegar e vai brigar comigo, não sei o quê. Então, você virou meio que uma referência de tipo, quando as pessoas brincando com seus animais, dando bronca, não chama a Luísa Mel pra mim. Como é que você reage a esse tipo de coisa? Eu adoro. Eu acho que isso é um reconhecimento do meu trabalho. Assim, tem muita gente que tem medo mesmo. Muitos influenciadores, que eu já briguei com muitos, mas tem alguns que às vezes me ligam, que eu acho ótimo. Falam assim, olha, eu pensei em postar isso, o que você acha? E aí eu falo, olha, não, e ensino, né? E a pessoa, valeu, obrigada. Então, eu acho que é um reconhecimento. Sim, se fizer, tô aqui pra isso. A minha voz, o meu juramento ali em 2006 foi, eu vou dedicar minha voz até quando eu tiver voz para os animais. Então, eu acho que quando a pessoa fala, vou chamar a Luísa Mel, eu acho que eu tô usando bem, assim. Às vezes a gente fala, quando tipo, fala mal de animal, então tem alguma coisa aí, a Luísa Mel vem aí, hein? Luísa Mel vem aí, hein? Eu tenho um amigo que ele leva os artistas ali pra Disney, né? E tem o SeaWorld, né? E aí ele fala que às vezes tem algum... Porque tem umas montanhas russas lá também. Fala, às vezes eu levo algum artista e eles falam assim, não, pelo amor de Deus, não pode postar, senão a Luísa Mel vai se materializar imediatamente. Aí eu falei, bom mesmo. Não... Nem ir era bom, mas postar, porque quando você posta, você ainda incentiva, né? Então, eu acho bom. Tem um projeto de acabar com esse show do SeaWorld? Olha... Na verdade, ele está acabando aos poucos, né? Porque ele já já juraram que não pegam mais, agora não vão mais ter orcas. Eles estão fazendo meio que um processo, mas ainda tem com o leão marinho, tem aqueles shows ridículos, mas eu acho que as pessoas que têm que parar de ir. Ainda muito brasileiro vai. Então, depois do Blackfish, que foi aquele documentário, realmente teve uma mudança. Essa é a importância do ativismo, né? Porque o pessoal sempre fica xingando, é ativista, não sei o quê. Não, os ativistas mudam o mundo sim. A gente tem que
chamar atenção para a causa. Eu faço o que precisar mesmo, assim, tipo, se é esse do Discord que eu não tive mais nenhuma ideia, porque se precisar eu me penduro na entende? O ativismo é isso, é conseguir chamar atenção para o tema, para que a sociedade discuta e encontre uma solução. Então, eu faço de tudo mesmo. Tá certa. Luísa, você não pensa em voltar a apresentar um programa de televisão? Voltar para a televisão de fato? Eu não sei, eu acho que ficou tão longe, acho que a televisão também não pensa mais em mim, porque eu também brigo, né? Eu fui a última vez, eu fui mandada embora antes de estrear. Porque... Sério? Você acredita? Mas eu ganhei uns 2 salários, eu acho. Eu nunca vi eu ganhar. Normalmente eu não ganho dinheiro, não ganho dinheiro assim fácil. Foi na Band, eles queriam fazer, tinha entrado um novo diretor artístico, eu ia fazer um programa, nem lembro quando que ia ser, nananã. E aí foi isso, teve a manifestação da Carga Viva e eu fui lá e fiz, a gente não deixou um navio sair, foi mó auê. Aí na outra semana eu já fui mandada embora. Porque o pessoal da Band tem muito... ligado ao agro. Então, o pessoal do agro, eles não gostam. Não sei porque eles não gostam de mim. Você já brigou com algum famoso por causa da causa animal, assim, que não fala mais, de ser tretada mesmo? Nossa, muito. Muitos? Um famoso? Nossa, são muitos. Porque eles ficam muito bravos de serem criticados, né? Assim, de ser... Tem gente que fica muito brava. Tem alguns que depois... passa, sabe? Você conversa, mas tem algumas pessoas que ficam para sempre, assim, com muito bode de mim, que nem me cumprimenta. E jornalista? Jornalista que às vezes publica alguma coisa que é em verdade? Já aconteceu isso alguma vez com você? Muitas, né? Treta? Muitas tretas. Olha, tem um que eu sei que ele foi pago para falar mal de mim. Quem? Eu não vou falar porque ele morreu. Ele morreu no final do ano passado. Então, ele acho que já pagou aí. Quer dizer, eu preferia que ele vivesse para pedir desculpas um dia. Mas Deus tem os seus caminhos. Mas, isso daí eu não vou falar, né? O cara já morreu, nem tem como ficar se defendendo. Mas outro é o Felipe Campos. Inclusive, eu já ganhei o processo dele. O que ele falou? Nossa, ele fez um programa inteiro, mas me destruindo de um jeito. Eu nem assisti tudo, porque eu já não tava numa fase boa. E aí, mas a minha mãe, que era babá do meu filho, sabe? Todo mundo assim. Não... E aí eu entrei, ganhei, só que ele não paga. Ele diz que não tem dinheiro. Então na conta dele não tem nada. Tem R$1.000, ele deve usar sua conta de empresa, sabe? Fica a gente que fica escondendo aí, porque deve ter muito processo. Mas a gente continua ali batalhando, porque a pessoa tem que pagar sim pelo que ela faz. A internet não é terra de ninguém, né? Então... eu acho que até falou na televisão, nem sei onde ele tem programa, não sei direito, mas ele é um que ele vive para falar mal dos outros, né? Deve ser bem triste ser ele, assim. Eu tenho até um pouco de dó, porque é muita energia ruim, né? O tempo todo você ficar destilando. Olha, eu estudo muito cabala, né? Eu tenho uma espiritualidade, eu trabalho muito isso, e diz que o quanto é sério isso. Por isso até eu, quando critico, normalmente eu falo bem da pessoa, porque a pessoa não é só o erro, né? E ele faz justamente o contrário. Às vezes pega um erro e começa a destruir tudo que a pessoa já fez, tudo que ela é, tudo uma coisa pavorosa. E eu normalmente, quando eu vou criticar, eu normalmente faço o contrário. Eu lembro, por exemplo, pessoas que eu gosto, a Grazi Massafera, quando ela foi lá, tirou foto com o leãozinho, eu tava assim, voltando da África, eu tinha ido lá fazer um trabalho pra ONG, que me chamou justamente para combater isso, que esses locais, eles matam a mãe, eles deixam eles bem dóceis, caça enlatada, para depois, para aqueles idiotas entrarem e matarem, sabe? Tipo, a caça ali, o animal dócil, é isso. E aí eu fiz um post, ela tinha feito um post, todo mundo amando, porque realmente o leãozinho, imagina, com a Grazi, linda daquele jeito, a foto realmente era. E aí eu fiz o post falando o quanto aquilo tinha crueldade por trás. Né? Na época ela ficou chateada, mas a Grazi falou comigo, a gente se falou por WhatsApp, depois de um tempo também ela me perguntou uma coisa. Então é uma pessoa, assim, nunca mais encontrei, mas é uma que no momento ficou assim, ruim, mas depois ela entendeu, né? Porque não quero destruir ninguém, muito pelo contrário, eu quero que as pessoas despertem e ajudem, porque muitas vezes a pessoa não sabe, muitas vezes ela não quer saber, né? Eu falo, bom, você podia dar um Google,
Google também, né? Mas... Você acha que é uma falta de entendimento mesmo das pessoas? Que nem recentemente a Virgínia postou uma foto com um macaco, dando um beijo. O que você acha disso? Ai, meu Deus, imagino que eu vou tomar de hate dessa mulher aí que, cara... É difícil, né? Ela... Não vou nem falar da parte do racismo, que acho que todo mundo já falou bastante sobre isso. E ninguém olhou pro lado do animal, né? O quanto ela incentiva coisas muito cruéis. Talvez ela não tenha consciência, realmente não a conheço. Eu sei que ela é nova, ela tem 20 e poucos anos. Então eu sempre tenho um pouco mais de paciência com quem é muito novo, sabe? Às vezes você fala, a pessoa é nova, ela não... Mas ela tá um pouco exagerando, né? Porque aí é um macaco com roupa, né? Dando um beijo no macaco. A gente sabe que, para começar a ser um beijo no macaco, na boca, tem uma série de doenças, né? Zoonoses, que a gente sabe que é sério. Fora que você está sexualizando o animal, a gente sabe de zoofilia. A gente sabe que aquele animal com roupa é completamente errado, que aquele animal foi retirado da natureza, que para um macaco ser assim, fofinho, ele foi tirado do bebê, né? Da mãe, normalmente eles matam a mãe. Eu vi também outra foto de um leão branco que ela tá junto. Então esse leão branco, com certeza ele tá dopado, com certeza ele deve ser desse negócio de caça enlatado ou de alguma coisa similar de crueldade, de maus tratos. Então, infelizmente, é uma pessoa que mais tem visibilidade, acho que hoje em dia na internet. Na internet, muita, né? E infelizmente não tem consciência, pelo menos em relação aos animais ou outros assuntos aí que também recebem muita crítica. Eu espero que um dia ela desperte. É isso. Quando eu brigo com a pessoa, eu não quero... Essa é uma grande diferença dessas outras pessoas que ela quer destruir, ela quer que a pessoa morra, ela quer que a pessoa acabe a carreira. Eu não, mesmo quando eu brigo, eu quero que amanhã, tipo assim, teve aquela outra, a Juliette também, que é um problema, assim, que eu falei quando ela tinha ganhado um cachorrinho de raça, eu entendi que ela tinha. E eu falei, E assim, talvez ela não tenha nem noção do que aconteceu naquele dia, mas o dia que ela postou, a Juliette, ela é um fenômeno. Naquela época, então, acho que ela era o número 1, né? Acho que nem, E aí ela aparece com os criadores, porque a gente tá em grupos, assim, né? Escondido. Vocês conhecem. E aí eles comemorando, tipo, agora, e o quanto já vendeu logo que a pessoa... Entende? Porque, pensa, é isso que eu acho que a pessoa não tem noção. Quanto que é um cachê de uma Juliette para uma publicidade? Não tenho a menor ideia, mas deve bater na casa dos milhões. Por quê? Porque ela influencia muita gente. E assim como ela influencia para o produto, ela influencia para o comportamento. Pelas ações que ela toma no dia a dia, E assim, depois que ela apareceu, e ainda a gente teve uma discussão, e aí muita gente ficou do lado dela, depois disso... liberou, os artistas voltaram a comprar, voltaram a postar. Então, para você ter noção como é forte quando uma pessoa está no auge ainda e ela briga, e aí ela meio que liberou. Não tô culpando ela, porque seria muito injusto colocar todo o peso, né? Ela nem deve saber, a gente, né? Tudo que tem por trás dessa questão do o quanto ela tá... inclusive a adoção de vira-latas diminuiu. A gente teve uma queda na adoção de vira-latas. Então, talvez ela realmente não saiba. Eu espero... O que eu espero? Brigar com ela, que acabe a carreira dela? Não, de maneira nenhuma. Inclusive, torci bastante pra ela no Big Brother. Eu espero que daqui a um tempo ela fale, nossa, entendi, vou adotar um bicho. Entende? É sobre isso. Assim, eu não quero brigar com as pessoas para que elas morram. Eu quero transformá-las. Elas têm um pouquinho mais de consciência. Sim, e usar esse poder todo, né? Porque essas pessoas, uma Virgínia, né? Ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Espero que ela entenda que não... Quando vem um poder, vem uma responsabilidade, né? Com toda uma população que te segue, que te ama, que te admira, que te respeita e que segue tudo que você compra, tudo que você posta, né? Então, eu espero que ela desperte e utilize mais, assim, para coisas boas. Quais são os 3 artistas que mais lutam pela causa animal no Brasil? 3 artistas que lutam pela causa animal. Olha, que lutam pela causa animal, deixa eu pensar. Xuxa. A Xuxa é vegana, né? A Xuxa gosta muito de bicho. Eu acho que a Xuxa
ela fala sobre isso, né? Ela se expõe. Aqui, assim, minha grande a Rita Lee, que era maior, mas infelizmente... É que mesmo a Rita Lee não estando mais entre nós, a força dela ainda influencia muita gente em relação aos animais. Muita gente, assim, é impressionante essa mulher, né? Até hoje... É verdade, ela deixou um legado mesmo. Um legado, ela realmente deixou um legado. Tem a Billie Eilish, sabe aquela cantora? Sim. Ela inclusive deu uma declaração, não dá pra gostar de animais e comer os animais. As pessoas ficaram putas da vida, mas ela é sensacional. A Pamela Anderson, né? Você sabe que ela é uma ativista mesmo. Eu acho ela se dedica mesmo, ela é vegana. Então tem aquela outra menina que eu esqueci o nome do Stranger. Ai, como ela chama? Aquela que é bonita, aquela novinha, e aí Stranger Things, eu acho. A principal lá, eu não lembro o nome dela. Billy, alguma coisa, isso. Então, ela tem um rancho agora de animais resgatados. Tem o Nadal, tem vários... o Hamilton também é vegano. Então, tem muitas pessoas que estão despertando. É que não é uma luta fácil. Quando é cachorro e gato é mais fácil. Mas quando você vem falar de veganismo, de meio ambiente, contra o agro, contra a vaquejada, você tem inimigos muito fortes. Então, é mais difícil de alguém querer se envolver, porque... O que vem é pesado, assim, não é fácil você brigar com um rodeio, por exemplo, né? Eu briguei com a Globo na época do rodeio, então eu sou super... eu sou proibidona, né? Em vários lugares, assim. Mas aqui você não é. E aqui a gente faz questão que você volte quantas vezes você quiser, porque foi ótimo o nosso bate-papo aqui. Passa rapidinho. Passa. Eu falo bastante, né? Não. Eu me empolgo. Aqui é pra falar mesmo. Obrigado. Obrigado, Luísa. Foi ótimo receber você aqui. E assim, você falou coisas muito legais. E que esse podcast também sirva para quem está assistindo a gente se conscientizar sobre toda essa causa animal, sobre tudo que também está rolando aí com os adolescentes hoje em dia. Que nossa conversa ajude muita gente a se guiar nesse caminho, né? Obrigado. E você que tá aí, não deixa de seguir a gente nas redes sociais. @QMaisPodcast em todas as redes. E seguir os nossos canais no YouTube, hein? Se inscrever, seguir ali Que Mais Podcast no YouTube e Jovem Pan Entretenimento, porque toda semana tem um entrevistado maravilhoso nessa mesa. É isso, Fafá? Até a semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais.